Graças e paz, amados. Eu sou o pastor Ricardo Dantas, você está aqui no nosso canal da Peniel Esmeralda. E a gente está aqui num quadro que nós começamos, e estamos dando continuidade, chamado De Frente com o Pastor. Então, nós vamos bater um papo aqui, um assunto aleatório, uma reflexão, um pensamento bíblico, e nós vamos estar abordando esse tipo de tema. Já vou pedindo para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e fazer comentários. Fique livre para comentar. O seu comentário ele é muito legal, ele é muito importante. E hoje eu trouxe aqui o meu professor Rodrigo, O professor Rodrigo foi meu professor na faculdade. Como vocês podem perceber, eu tenho excelentes amigos, que eu só trago gente top para conversar comigo. E eu espero que você possa estar participando conosco. Então, seja bem-vindo, Rodrigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito prazer, alegria estar aqui contigo, falar sobre a palavra de Deus. E como o Rodrigo foi meu professor, como ele é um mestre, eu identifico esse dom na vida dele de mestre, um cara com o qual eu aprendi muito, eu queria falar um pouquinho então sobre o estudo das Escrituras, E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6. E 2 Coríntios 3, versículo 6 diz assim, e no qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só, amados, é muito comum nós escutarmos por aí, que não há necessidade de estudarmos as Escrituras, de nos aprofundarmos, de fazer seminário, faculdade. Para que teologia? Porque a letra mata, A Bíblia está dizendo que a letra mata, ou seja, se a letra mata, toda vez que eu estudo, eu anulo o Espírito. E aí, Rodrigo, o que é isso aí? Fala para mim alguma coisa. O Espírito Santo que vai falar, Você estuda, não é o Espírito que está falando. Eu entendo, Ricardo, que pelo contrário, Nós vemos, se você abrir a Bíblia, você pegar, por exemplo, discursos de Estevão, por exemplo, quando ele começa a falar do que aconteceu, com Moisés, com Abraão. A narrativa do Antigo Testamento. Já sabe, ele narra toda a história do povo ali, ou seja, é alguém que estudou, alguém que conhecia, que se capacitou. Quando você estuda, você está se preparando para ser uma ferramenta ainda melhor nas mãos de Deus. Você pega, por exemplo, quando Paulo fala lá no final de Timóteo, ele fala assim, Paulo, traga a capa, traga também os pergaminhos, os livros, Timóteo, os livros, E eu estudei, olha, são livros para estudar, vamos buscar. E eu vejo que, para mim, a chave que mostra que o Espírito Santo e o estudo não são coisas conflitantes, é o Evangelho de Lucas. É o Evangelho de Lucas. Porque se você pegar a história do Novo Testamento, como foi formado, você vai ver o quê? Que Lucas era um médico, ele não andou com Jesus, mas ele escreve um livro do Novo Testamento, ele escreve o Evangelho com os seus estudos. Ele foi atrás de estudos. Um historiador, Um historiador, E nós sabemos que ele tinha em mãos o livro de Marcos e tinha uma outra fonte, chamada pelo alemão, fonte Kelly, do alemão, que era a fonte Q, e forma ali os livros sinóticos, dos evangelhos sinóticos. Mas o livro de Lucas, ele é justamente isso, o Espírito Santo conduzindo Lucas nos seus estudos. Então, no capítulo 1 diz assim, Lucas, capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, Sim. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, Justamente. desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Perfeito. Ele fala que fez uma profunda pesquisa. Ele era médico, alguém pesquisador já por excelência, e ele vai atrás desses fatos para narrar para Teófilo. Então veja, é um evangelho, está aqui nos fala muitos detalhes, inclusive, que só estão no livro de Lucas, e totalmente inspirado por Deus. De que forma? Através de alguém que se debruçou e foi estudar. Nós vemos que cada apóstolo ele tinha uma profissão, ele tinha algo que ele fazia anteriormente, ele ter chamado para ser um pregador da palavra, e cada um deles, dentro da sua capacidade, foi usado por Deus. Perfeito. O próprio apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele estudou aos pés de Gamaliel. Sim, era alguém extremamente preparado. Ele teve um mestre no judaísmo que o ensinou, então ele não foi qualquer um. Sim. E quando ele fala com Timóteo, fala, me traga os pergaminhos e os livros. Ou seja,
é estudo, né? Mostra que realmente está aí né? Não podemos pensar assim, o meu estudo vai anular o que o Espírito Santo quer fazer. Pelo contrário, muitas vezes nós lemos algo na Bíblia e quando você vai estudar, por exemplo, a cultura daquele povo, ou você vai estudar a parte histórica, você vai extrair ainda mais detalhes, mais riquezas que você só vai conhecer com o estudo. E você vai entender muitos porquês. Você fala, então por isso que ele fez, porque era um costume daquela região, né? É por isso que ele tinha aquela vestimenta, é por isso. E aí o Espírito Santo vai te mostrar, né? Vemos o exemplo da armadura de Efésios 6, né? E vamos entender o porquê, né? Os dardos inflamados, o escudo. Então, estudando, você vai ampliar ainda mais o teu horizonte. Né? Claro que a direção sempre é do Espírito Santo, mas o estudo de maneira alguma vai anular o que o Espírito Santo tem para fazer. Na verdade, nós damos mais ferramentas, né, Perfeito. para que o Espírito Santo nos use. Perfeito. É o que nós chamamos de recursos internos e externos da Bíblia. Né? Nós pegamos os recursos internos, aquilo que está escrito, e pegamos recursos externos para entender o que foi escrito. Sim. Então, a gente vai ter ali palavras que dentro do nosso cotidiano não encaixam. Eu gosto muito de um exemplo clássico, que é quando a Bíblia diz sobre o caminho de um sábado. Isso mexe muito comigo. Eu falei, caramba, quando eu aprendi isso, mudou minha forma de pensar. Quando você lê o caminho de um sábado, não faz o menor sentido. Quando você pega uma Bíblia na tradução da linguagem de hoje, está escrito assim, andou quase 1 quilômetro. Certo. Aí você fala, mas qual é a relação? Qual a relação entre as duas coisas? E quando você pega o recurso externo, você vai entender que o judaísmo, né, quando os fariseus eles fizeram a interpretação da lei, eles colocaram que até próximo de 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro, não era considerado trabalho. Era o que ele podia caminhar naquela. Considerando caminhada e não trabalho. Passou disso, era trabalho e o judeu não poderia trabalhar no sábado. Justamente. Então, quando você entende o recurso externo, o recurso interno faz todo sentido. Já está lá, perfeito. Né? Perfeito. Então, é importante esse tipo de análise. Mas, usando aqui a hermenêutica, né? A interpretação, fazendo uma correta exegese do texto, O que ele está falando? Que letra é essa que mata, então? Então, eu entendo que a letra mata, quando eu vejo esse versículo, quando eu lembro dos fariseus, né? Eles cumpriam realmente a letra, né? De alguma forma, o sábado, né? Não fazer, mas por dentro, o interior, e justamente eu vejo que há uma relação com isso, com o exterior, né? Com o externo, você viver simplesmente a letra da lei. Eu vejo que é desta maneira, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Né? O Espírito Santo de Deus é quem traz vida. Nós não podemos nos atentar apenas à letra fria, né? Porque se eu posso ler o livro como a Bíblia como algo histórico apenas, como alguma coisa histórica, mas ele tem que ser permeado, ele tem que ser iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Eu vejo dessa forma, Ricardo. Não pode ser apenas algo estudar a Bíblia simplesmente de uma maneira fora o espiritual, desassociado do Espírito Santo de Deus, né? Veja que o salmista ele fala assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei, né? Nós temos que ler a Bíblia de uma forma espiritual, ela é espiritual. O Salmo 119 ele diz, né, que as escrituras, né, elas são lâmpadas para o nosso pé, ou seja, ela me ensina como eu devo caminhar, então eu preciso estudá-la para caminhar fora da zona de risco. Sim. Né? Então, amados, não dá para você colocar essa letra que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando sobre esse rigor da lei pela lei e não pelo Espírito. E nós não podemos esquecer que nós somos espirituais também. Né? E eu gosto de um exemplo, Rodrigo, você vai dar risada. Eu falo sobre o caranguejo. Né? O caranguejo ele tem duas patas. Uma pequena, né, as patas de pinça. Né? Ele tem uma pinça pequena e uma pinça grande. Eu entendo que quando você tem muita letra e pouco espírito, você tem uma pinça grande e uma pinça pequena. Você está em desequilibrado. Né? E quando você tem muita letra e pouco espírito, você nada mais é do que um cabeção. Do que aquela pessoa que usa só a lei como lei. Eu só conheço a palavra pela palavra, o crente mas eu não caranguejo. vivo a palavra. Ou quando você só tem o espírito e não tem a lei, você se torna um fanático, que faz coisas sem saber por que faz. Perfeito. Né? E daí nós vemos muitas coisas, muitas aberrações. E aí põe o quê? Põe na conta do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar,
E vamos parando por aqui, né? Deixa eu aqui. Acho que, então, vou fazer uma coisa aqui que eu tenho certeza que o pessoal vai comentar. Infelizmente, depois. a gente ri, é muito triste. Não fomos chamados para ser caranguejo, mas para ser siri. Que o siri tem as duas patas equilibradas. As pinças são equilibradas. Sim, senão o avião fica pendente, né? Por isso que eu ando de lado, porque eu sou meio siri. Sim. Mas brincadeira à parte, amados. Então, Rodrigo, qual realmente é a importância de fazermos uma faculdade de teologia, um seminário teológico, participar de escola bíblica dominical? Olha, a importância para crescimento, né, Ricardo? Um dia nós entramos na igreja, não conhecíamos Jesus, né? A Bíblia era apenas um livro preto, né, que as pessoas levavam embaixo do braço. E, de repente, nós fomos amadurecendo o nosso nível de intimidade com Deus, fomos crescendo em conhecer o Senhor, crescendo em conhecer a palavra. Né? Eu me lembro, eu comecei a dar aula na escola bíblica com 19 anos. Né? Tamanho amor por esse livro, por essa palavra, né? E queria conhecer cada vez mais, conhecer mais a história, queria mais envolvimento com o Espírito Santo, queria entender cada vez mais. E isso vai gerando um crescimento. Né? E assim, na faculdade de teologia, você vai conversar com cristãos mais maduros, com professores mais experientes, né, que já leram vários livros sobre vários temas, que vão fazer a intersecção desses temas de uma forma muito legal, né, a parte histórica com a parte da hermenêutica, com a parte do Espírito Santo, com experiências que já viveram como pastores, como professores. Isso tudo vai gerar crescimento. Né? As pessoas falam muito de fazer faculdade de teologia, mas a pregação expositiva, e alguns vão até me criticar pelo que eu vou falar agora, a pregação ela é uma aula. Sim. O que você vai fazer? Você vai pegar a Bíblia e você vai estudar, e você vai expor versículos, você vai estar ali estudando teologia. A teologia é isso. Né? Então, fala sobre alguns temas, sobre o óleo da unção, a armadura de Deus. Você está, na verdade, estudando. Né? E na faculdade você vai aprofundar ainda mais esses temas. Né? Não há o que temer. Falar, a faculdade de teologia vai me deixar mais... Sim, não, mais frio. Como isso? Impossível. Pelo contrário, eu acredito que quanto mais você conhece de Jesus, e a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que ele é a palavra, ele é o verbo. Então, quanto mais eu conheço o verbo, mais eu me apaixono pelo verbo. Perfeito. Então, não tem como eu conhecer Jesus e não me apaixonar ainda mais por ele. Sim. E a única fonte que eu tenho, amados, presta atenção, oração é eu falando com Deus. A Bíblia é Deus falando comigo. Conosco, perfeito. Né? Então eu preciso estudar mais. Às vezes a gente olha para isso daqui, mas a gente acha que eu vou subir lá em cima e vou pregar uma palavra qualquer, Deus vai me falar na hora, se eu uma expressão muito legal, até que você fale aí. Eu brinco na faculdade, eu falo que são os repentistas, né? E como se eu vou abrir lá um versículo, vai aparecer e eu vou sair falando. Deus age de várias formas. Claro que o Espírito Santo pode muitas vezes te dar um tema um pouco antes ali do louvor e vai te falar ali o que você vai pregar. Mas isso não impede de você se preparar na sua casa. O Espírito Santo, ele fala com você no púlpito, mas ele também fala no teu quarto. Né? Fala, pastor Ricardo, hoje você vai pregar dessa forma e você vai estudar. E este estudo também ele é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te direcionando o que você vai falar. Preparar uma pregação não vai deixar a sua pregação menos espiritual do que aquele que sobe lá e fala na hora. Porque o preparo, ele te dá o norte. Justamente. Ele te mostra para onde você vai caminhar, aonde você quer abordar. Mas enquanto nós falamos, Deus vai nos inspirando e vai nos trazendo novas iluminações, a gente vai passando aquilo para o povo, e é o que Deus quer falar. Até porque, quando a gente lembra da parábola do semeador, você vai entender, a semente é a mesma. Perfeito. E aí, mas existe uma interpretação de cada um. A recepção. Né? A terra é a recepção de cada um recebe de um jeito. Sim. Então eu preciso ter uma coerência naquilo que eu falo, para não virar uma pregação que não tem pé nem cabeça. Começa a falar uma coisa, de repente vai para outra, e quando você termina, você não sabe do que foi dito. Você sai da igreja com uma sensação, você já deve ter tido essa experiência, quando você vai num restaurante, numa lanchonete, numa doceria, principalmente doceria, né? Olha como doceria nos engana, né? A gente entra, a gente vê um bolo gigante, lindo, bonito, né? E você fala, caramba, como ele ou como aquele que eu estou acostumado, eu sei que é gostoso. Aí você vai e pega aquele bolo que parece tão bonito, quando você come, não tem graça nenhuma. Justamente. Aí você fala, puxa, então às vezes a gente come e não sai satisfeito. Sim. A gente vem para a igreja, a gente ouve uma mensagem... Volta para casa com a sensação de que não foi alimentado, né? Poxa, mas peraí...
Eu vim buscar algo da parte do Senhor. O Senhor precisa falar comigo. Falando sobre faculdade especificamente, né? Albert Einstein ele usava uma frase que é a seguinte: uma mente que se rende a uma nova ideia nunca mais retorna ao seu tamanho original, né? Então, quando você chega na faculdade, eu tive a experiência de quando fiz, você também, e a gente vê os nossos alunos hoje chegando, eles chegam com uma perspectiva, chegam com uma forma. E ao decorrer da faculdade, ao estudar, você vê o quanto eles amadurecem. Sim. Quanto eles crescem como cristãos, se tornam cristãos melhores obreiros nas suas igrejas. Né? Então, você, pastor, você, membro da igreja, busque estudar, porque o estudar não vai te diminuir nada, pelo contrário, vai te dar mais recursos. Perfeito. E nós não perdemos um obreiro quando ele estuda, né? Nós investimos nele. Sim. E nós vamos ter uma ferramenta poderosa na mão de Deus. E a forma que você vai ler e enxergar o texto bíblico, você vai enxergar de uma forma muito mais ampla. Né? Então você, por exemplo, estuda Epístolas da Prisão, né? Você está dando aula agora. Então você estuda um livro ali, você vai entender o contexto histórico, você vai entender o porquê Paulo falou aquilo, né? Você vai compreender de uma forma maior. Então você vai ampliando a tua visão, ampliando o teu horizonte, né? Eu falo para os alunos, vocês entram na faculdade de teologia, vocês vão terminar, você vai ler a Bíblia de uma forma totalmente diferente do que quando você entrou. Né? Então, claro que isso não é desculpa para você se tornar um chato, tá bom? A gente sempre brinca que no islamismo tem o xiita e no cristianismo tem o chato. Os chatos, né? Tem gente que, após fazer uma faculdade, ele fica se tornando um analisador de textos, analisação de pregação, de louvor. Foi bom, não foi. Mas não é isso. É um crescimento para a nossa vida. Somos nós nos tornamos cristãos melhores. Esse é o objetivo. Você está falando sobre a importância de estudar a palavra, né? E a gente vê algumas aberrações. Outro dia eu fui numa igreja, eu ia pregar, e aí a pessoa estava ministrando ali o louvor, e ela falou assim: o próprio Deus está aqui. Ele não mandou o Filho, não mandou o Espírito Santo. Mesmo veio aqui. Eu falei, puxa vida, né? E aí você vê a importância, né? De a pessoa estudar, compreender. Né? Outro dia também eu fui numa igreja e aí a menina falou assim: tem aquele ditado, né, que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Eu olhei e falei: não, foi Jesus que disse isso. Né? Mas aí é o quê? A pessoa sobe, claro que numa boa disposição, mas falta o quê? Falta o estudo, o preparo. Né? Tem o Espírito Santo? Ela tem, claro, eu creio, mas não se preparou. Tem uma história que diz, né, você já deve ter escutado em algum momento, que o pregador, né, normalmente a gente está escutando o louvor, e muitas das vezes o louvor desperta um gancho para aquilo que a gente vai falar, né? E estava tocando aquela música do Solta o Cabo da Nau, né? E o irmão falou que na hora que ele pegou o microfone, ele foi e falou: você não pode ser igual da Nau, não pode ser teimoso, porque Deus mandava, solta o cabo da Nau. Solta o cabo da nau. E da nau não soltava o cabo. Quando, na verdade, nau é uma embarcação. Então, se a pessoa tem um estudo mínimo, olha só, ela já evita um constrangimento desse nível. Justamente. Né? Mas, só para a gente finalizar, da importância de estudar as Escrituras, 2 Timóteo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra de Deus. Olha só, a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha só. Então, olha a gama de coisas que acontece quando você estuda a palavra e termina com um objetivo. Tudo isso tem como propósito tornar o homem de Deus perfeito. E habilitado. Né? Se você não estuda, mas você corre o sério risco de ser uma pessoa encontrada em falta. Né? Na hora que te for pedido, que te for exigido, você não tem para dar. Sim. E como é triste, né, você chegar num lugar e a pessoa falar: olha, acabou, não tenho para te dar. Né? Como é terrível você pegar uma fila enorme, chegar lá, acabou na sua vez. Agora é sua vez, aí não tem mais. Então, amados, não use como desculpa o texto que a letra mata. Isso é uma desculpa para quem não quer estudar. É só alguém que realmente está despreocupado, deixa que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo vai falar, mas ele vai usar você. Sim. Ele vai usar os recursos que ele tiver disponível em você. Perfeito. Né? Então, não deixe de estudar. Estude, faça a FATEP, se você puder, Faculdade Teológica da Peniel. Né? Nosso
diretor, né, pastor Wilton, um abraço, Renata, nossa secretária que tem nos ajudado. Bacana. E vai estudar, procure seu pastor, fala, pastor, eu quero fazer faculdade de teologia, eu quero fazer um Perfeito. seminário. Sim. Busque um jeito de se inserir nisso. Você vai ver que você vai se tornar um obreiro muito mais capacitado em nome de Jesus. Amém, Rodrigo? Bacana, Ricardo. Muito obrigado. Deus A te honra abençoe. toda minha. Valeu. Conta comigo. Né? Sempre precisar, E tamo junto. estude a palavra em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe.